Vamos tentar fisgar mais uma questão de raciocínio lógico. Para isso a gente pegou um frame, pegou uma aula pequena do curso do TRF intensivo com o mestre Ricardo Cazu. Gente, é professor doutor pelo ITA. Vocês vão ter uma aula agora muito legal, uma dica muito interessante e retirada do nosso curso, extremamente focado para o TRF3. Direto ao ponto, ó, tudo separadinho, bonitão. Eu espero que vocês gostem, uma equipe maravilhosa que compõe esse curso e vamos resolver uma questão de FCC. Vamos lá? Espero que todos aí... deixa comentário quem está fazendo o curso do TRF3, por favor, eu quero saber. Está fazendo técnico, analista, vai fazer os dois? Eu quero saber. Vem aula por aí. Dr. Cazu, explica pra gente. Olá pessoal, eu sou o professor Cazu, um dos professores de raciocínio lógico aqui do NEAF e com muito prazer fui selecionado para trabalhar com vocês aqui nessa turma do TRF da terceira região. A gente vai trabalhar aqui o assunto raciocínio lógico, né? A gente vai estar trabalhando o assunto que é comum aí no edital, né? O nosso edital aí é comum tanto para o técnico judiciário como analista judiciário. Então serve para os dois cargos, né? E o nosso edital de raciocínio lógico, ele vem de uma maneira geral, é comum isso aqui, e não só na FCC, em todas as bancas, né? É uma maneira que eles colocam aqui o raciocínio lógico, que é um vale tudo, pode cair qualquer coisa, né? Então ele coloca aqui de uma maneira muito aberta os tópicos, né? Não especifica o que vai cobrar de raciocínio lógico. Mas isso já é bastante conhecido, né? A gente está acostumado com esse tipo de edital, então a gente já sabe o que a FCC vai estar cobrando aí na prova, tá certo? Mas, né, de uma maneira geral, a gente vai trabalhar todos os tópicos do raciocínio lógico. Raciocínio lógico, ele se divide em 3 frentes. Existe o raciocínio lógico proposicional, também conhecido como raciocínio lógico verbal, que é onde a gente estuda as frases, né? A interpretação de texto, né? Propriamente dita. Então a gente estuda as proposições, aprende a fazer aí as negações, as equivalências e acaba terminando aí na cadeia de argumentação, né? Acaba resolvendo por cadeia de argumentação ou diagramas lógicos a parte de argumentação. E a gente tem também o raciocínio lógico matemático, que é onde a gente trabalha tanto teoria de conjuntos como sequências, né? Ou qualquer exercício que envolva algum tipo de conta, né? Que a gente tem que ter habilidade ou o princípio da contagem. E a gente vai estar trabalhando também a última parte do raciocínio lógico, que é chamado raciocínio lógico analítico, também conhecido como raciocínio lógico crítico. Eu brinco que esse aqui é o mundo de Nárnia, né? É um vale tudo do raciocínio lógico, né? Então, aqui pode cair questões envolvendo associações, né? Quem que mora em qual andar, que tipo de carro que tem. Às vezes, pessoa falando verdade, pessoa falando mentira. Às vezes, o raciocínio lógico envolvendo espaço e tempo, né? Por exemplo. Às vezes, uma árvore genealógica, qualquer coisa que vem aí, a gente tem que fazer um desenho, um fluxograma, um diagrama, às vezes para tentar representar a questão, né? Então a gente vai estar trabalhando essas 3 frentes, começando aqui, né, sem mais delongas, raciocínio lógico proposicional. Esse nosso curso é um curso direto ao ponto, a gente vai estar trabalhando através de exercícios, mas essa primeira parte, né, o raciocínio lógico proposicional, é necessário que a gente tenha uma base das proposições, né, as 5 regras dos conectivos, para a gente poder estar trabalhando os exercícios de maneira coerente. Então, eu coloquei aqui para vocês, tanto nesse vídeo como também nesse material, a base geral aqui do raciocínio lógico, né? Então, no dia a dia, a gente se comunica com frases, e o interesse do raciocínio lógico não é em qualquer frase, é uma frase que possa ser trabalhada de forma lógica. Essa frase é a proposição, né? O que é uma proposição? É uma frase declarativa fechada. Então, entre as frases do dia a dia, interrogativa, imperativa, exclamativa, nenhuma dessas a gente tem interesse, né? E aí tomar bastante cuidado também com a frase afirmativa ou declarativa aberta, que ela não tem um sujeito definido. Essa frase também não é boa para a gente, né? Ou, por exemplo, às vezes uma expressão matemática que tenha números, tenha letras, desculpa, né? Então, x é igual a 5 é uma declarativa aberta.
Então ela também não serve para a gente, tá bom? Agora, se ele fala, por exemplo, 3 é igual a 5, aí já é uma coisa interessante. Eu sei que essa frase, por exemplo, é falsa, né? Essa caso é legal é uma frase verdadeira. Então a proposição ela pode ser verdadeira e ela pode ser falsa, tudo bem? Então não tem importância ela ser falsa, mas ela tem que ter esse valor lógico agregado, né? Ela tem que ter essa possibilidade de tratar como verdadeiro ou falso, né? Então, definindo aqui de forma mais clara a proposição, ela é uma frase declarativa fechada. Sempre vai ter o nome ali de um personagem, né? Que é o sujeito definido, vai ter um verbo, um elemento de ligação, pode ser um substantivo, um adjetivo, ou ela apresenta um quantificador, que são palavras que expressam quantidade, né? Então, quais são esses quantificadores? O todo, o nenhum, o algum e o algum não. Qualquer uma dessas 4 palavrinhas, né? Elas caracterizam aí uma proposição, tá bom? Tomar cuidado, né, quando a gente fala todo A não é B, é importante na hora da prova, se acontecer isso, cair uma questão desse tipo, uma frase dessa, a gente traduzir para nenhum A é B, né? Quando você fala todo domingo eu não vou à missa, então nenhum domingo você vai na missa, né? Quando você fala nenhum domingo eu não como churrasco, é porque todo domingo você come churrasco. Então quando você fala nenhum não, você está falando todo, né? Então, o todo é uma universal afirmativa. O todo, como a negativa, ele vira universal negativa, ou seja, fica o nenhum, né? O nenhum já é uma universal negativa. Então, se você falar nenhum não, ele vira todo. Então, isso é importante. E, né, as palavras que podem camuflar aí o algum. O algum ele pode ser tratado por pelo menos um, algum, alguém, existe, né? Qualquer coisa nesse sentido. Tá bom? Uma proposição simples, né? É comum a gente tratar por uma letra, a gente vai fazer isso nos exercícios, né? Em vez de ficar escrevendo a frase inteira, a gente escreve uma letra para representar aquela frase. Pode ser qualquer letra, às vezes é interessante escrever o nome da pessoa, né? Não precisa ser obrigatoriamente a letra. Então, por exemplo, André é artista, a gente pode usar a letra A para representar o André artista, né? Essa proposição. Beatriz não é técnica, a gente pode usar o não B. Aí o não B a gente usa um tio, por exemplo, ou essa cantoneira, que é esse Lzinho invertido. 2 maneiras de falar a negativa de B, né? E o que a gente trabalha de fato não são proposições simples, são as chamadas proposições compostas, né? Elas são compostas de proposições simples. Então, é uma frase que tem mais de uma proposição. E quem faz essa conexão, né, essa ligação entre as proposições, são os chamados conectivos lógicos. E o que a gente precisa saber é a regra desses 5 conectivos, né? Então, conectivos são linguagem, né? São símbolos ou palavras da linguagem comum que a gente usa para conectar essas proposições, né? São 5 regrinhas que a gente tem que saber legal, tá? Então, isso aqui a gente usa constantemente. Então, vai lá. Primeira regra do E, né? Que é uma conjunção. Então, quando a gente fala A e B, a gente pode usar esse símbolo, né, que é o acento circunflexo. E aí, aqui está a tabela verdade do A e do B, ou seja, o A é uma proposição, o B também. Então, elas podem ser as 2 verdadeiras ou as 2 falsas, ou só a primeira verdadeira, só a segunda falsa. Então, a tabela verdade nada mais é do que um estudo de todas as possibilidades, né? Então, o que a gente vê aqui no E? O E só é verdadeiro quando os 2 são verdadeiros, né? Quando as 2 entradas são verdadeiras. Então, a gente pode estar decorando isso aí para a tabela do E, tá? O E, para ser verdadeiro, as 2 entradas têm que ser verdadeiras, né? Aí nós vamos guardar também o conectivo do OU, quando a gente fala A ou B, lembrando que o A é uma proposição, o B é outra proposição. Então, quando a gente fala A ou B, né, a gente usa aqui o sinal do V, né, o E invertido. E aí, o que a gente nota de interessante na tabela do OU, né? O OU é bastante verdadeiro. Para o OU ser falso, as 2 entradas teriam que ser falsas. Então, quando pelo menos um é verdadeiro, ele já é verdadeiro, podendo ser os 2, hein? Tá? Não confundir a diferença do OU com o OU, tá certo? Então, esse aqui a gente pode decorar, tá? Esse aqui a gente vai decorar. Só vai ser falso quando os 2 forem falsos. Então, recapitulando, o E só é verdadeiro quando os 2 forem verdadeiros. O OU só é falso quando os 2 são falsos, né? E aí nós temos o OU, que daí ele inclui, né? Ele exclui a possibilidade de você usar as 2, né? As 2 serem verdadeiras
como aconteceu no caso do ou. Quando você fala ou, pode ser as duas verdadeiras. Quando você fala ou, é apenas uma verdadeira, né? Então, o ou, a gente usa aqui o símbolo do ou sublinhado. Então, aqui a gente lê ou A ou B, né? E a gente repara que ele só é verdadeiro quando somente um é verdadeiro, né? Então, como são duas entradas, a gente até pode guardar somente um verdadeiro ou diferentes da verdadeiro, qualquer um desses dois estilos aí. Recapitulando, o E só é verdadeiro quando todos são verdadeiros. O ou só é falso quando todos são falsos. O ou para ser verdadeiro, somente um é verdadeiro, né? Ou diferentes da verdadeiro. Nós temos a condicional, que é o que mais aparece aí nas provas, né? Uma implicação, né? Uma causa e consequência. Então, quando a gente fala se A, então B, a gente usa a seta para representar essa implicação, né? Causa e consequência. E o que a gente nota aqui é que só existe uma hipótese da condicional ser falsa, né? Quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. O famoso Vera Fischer que a gente fala, né? Então, Vera Vera é verdadeiro, Fischer Fischer é verdadeiro, Fischer Vera é verdadeiro. Só nessa ordem, Vera Fischer que é falso. Então a gente pode estar decorando dessa forma, tá? Quando a primeira entrada for verdadeira e a segunda for falsa, ou seja, teve a causa, mas não teve a consequência. Aí então essa condicional foi falsa, né? E o último conectivo, que é a bicondicional, né? A bicondicional a gente brinca que é o tudo ou nada. A gente usa essa seta de duas mãos, né? Para falar A, C e somente se B. Essa é a leitura dele. E a gente vê que para ele ser verdadeiro, as entradas têm que ser iguais. Por isso o mnemônico tudo ou nada, né? Mas a gente pode guardar, só vai ser verdadeiro quando as entradas forem iguais, tá? Então, recapitulando, né? A gente vai ter que decorar, que está um resumo desses 5 conectivos que a gente usa aí no raciocínio lógico proposicional, né? Então, só coloquei aqui de forma resumida para vocês estarem colocando aí no caderno e treinando isso daí. Então, o E só é verdadeiro quando os dois são verdadeiros. O ou só é falso quando os dois são falsos. O ou, para ser verdadeiro, somente um é verdadeiro. A condicional só é falsa quando dá Vera Fischer, né? E a bicondicional é o tudo ou nada, né? Quando forem iguais as entradas, ele dá verdadeiro, tá certo? Agora, né, tomar bastante cuidado com as camuflagens da condicional, né? A condicional, que é o se A, então B, ele pode aparecer na prova de diversas maneiras, né? Omitindo, ou então, eu posso falar B se A, toma cuidado com esse aqui, né? B se A. Eu posso falar todo A é B. Eu posso falar quando A, B, A implica B, A está condicionado a B, B é que é A somente se B, ó, toma cuidado com isso aqui, não é o só, não é o C e somente C, é o somente se B, né? A é condição suficiente para B, B é condição necessária para A, então todas essas frases, né, é importante vocês relerem essas frases aí várias vezes para estar memorizando essas frases que podem camuflar a condicional. E a condicional pode ser desenhada. Quando você fala se A, então B, você pode fazer o desenho da bola A dentro da bola B, né? O A está contido em B, o A é subconjunto do B, certo? Todo A é B, tá certo? Então assim que a gente vai estar tratando aí quando aparecer uma condicional. E a regrinha que a gente já guardou, né? Só vai ser falso quando der Vera Fischer. Isso aí seriam os tópicos importantes dessa transparência, né? A disjunção inclusiva, né? Exclusiva, que é o ou, ela também pode ser tratada de maneira diferente. Eu posso falar se A, então B, se A, então não B, e se não A, então B, né? Quando se acontecer um, não pode acontecer o outro, e vice-versa, né? Eu posso falar A ou B, mas não ambos. A ou B, de modo algum ambos, né? Qualquer coisa nesse sentido. A ou B e não, eu posso falar A ou B e não A ou não B. Então, isso aqui são possibilidades de eu estar falando aí da bicondicional. Da disjunção exclusiva. E aqui a bicondicional também existe a possibilidade, né? Em termos da bicondicional, que é o A, C e somente se B, eu posso falar se A, então B, e se B, então A. Então, ela é uma dupla condicional, né? Eu posso falar A e B ou não A e não B.
qualquer coisa desse tipo aí. Vamos ver como que isso aqui aparece nos exercícios? Vamos lá, né? Aqui vai ficar mais claro a aplicação disso daí. Então vai lá, primeira questãozinha aí, né? Vamos ler junto aqui a questão, vai lá. Seja a seguinte proposição: se um profissional é formado em administração, então ele está apto a realizar determinado trabalho. Pode-se afirmar que. Então, olha lá, ele falou uma frase, está pedindo a conclusão. A gente pode desenhar isso daqui, né? Então, eu posso colocar, por exemplo, se ele é formado em administração, isso aqui é uma condicional, então eu posso desenhar. Tá? Se a pessoa é formada em administração, então ele está apto a realizar determinado trabalho. Apto a realizar determinado trabalho. Isso aqui são as pessoas aptas, né? Todo formado em administração, sem exceção, está apto a realizar determinado trabalho, né? Então vai lá. Letra A. Somente quem é formado em administração está apto a realizar trabalho? Ó, repara que pode existir alguém aqui, ó. É uma pessoa que está apta a realizar determinado trabalho, mas não é formada em administração, né? Então isso aqui está errado. A maioria dos profissionais estão aptos a realizar trabalho e são formados. Ó, aqui não tem uma relação de quantidade, né? Tá? Esse desenho é qualitativo, né? O tamanho dele fica a teu critério, né? Letra C. Se Roberto está apto a realizar determinado trabalho, conclui-se que ele é formado em administração. Não, né? O Roberto pode ser exatamente aquele bonequinho que eu desenhei ali, que está apto a realizar trabalho, mas não é formado em administração, né? Letra D. É possível que exista um profissional que está apto a realizar trabalho e não seja formado? Sim, é possível, né? Eu não sei se ele existe, mas é possível. Então, essa é a nossa resposta, né? Está correta essa resposta. Vamos ver a letra E? Se Miguel não é formado em administração, conclui-se que ele não está apto. O Miguel pode ser aquele bonequinho que eu desenhei. Então, a resposta aqui para a gente é a letra D. E olha como foi importante fazer o desenho, né? Então, isso é o raciocínio lógico. A gente desenha, às vezes, um fluxograma, um diagrama, alguma coisa para ajudar a interpretar.